Meus irmãos e minhas irmãs, o Salmo disse uma resposta que é preciosa aos nossos ouvidos. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Quando nós ouvimos a expressão pobre no Evangelho, nós ainda carregamos muita compreensão em torno dos bens materiais. O que não tem, ele é considerado pobre. O desfavorecido de bens materiais, como dinheiro, outras posses, é chamado de pobre. E por nós, como primeiro critério, é lido como pobre. Mas é importante para nós cristãos lembrarmos, porque somos cristãos, o que estamos dizendo quando ouvimos sobretudo esta palavra e o discurso hoje da liturgia que fala sobre o pobre. Sim, nós estamos dizendo daquele que tem menos condições, daquele que tem quase nenhuma condição financeira ou nenhuma posse, aquele para quem viver cotidianamente é batalhar pelo mínimo necessário para dizer dignidade. Falamos desse, porque esses muitas vezes não podem pensar no tempo que tem como descansar, tem para poder ir aqui ou ali, às vezes até ir rezar. Porque se ele consumir o tempo com outra atividade, talvez ele não tenha o pão. Isso aqui em Brasília acontece. Isso precisa ser dito. Mas antes, essa pobreza ela tem uma raiz. E ela nasce na pobreza que nos iguala a este irmão. E qual é essa pobreza? É a nossa distância de Deus. Nós dissemos, e a liturgia vem num construtivo já de alguns domingos, afirmando que Deus é o nosso valor, que o Senhor é o nosso único bem, que o Senhor é o nosso bem e fora dele não há felicidade, que o Senhor é o tesouro do nosso coração. A palavra vem apelando ao fato, ao caminho de conversão, de fazer de Deus a escolha primeira do nosso coração, da nossa vida. Porque nós reconhecemos nele o valor primeiro da nossa história, o primeiro relacionamento, o primeiro rumo, o ouro da nossa alma. Pois bem, e hoje ela lembra do que é ser pobre. Ser pobre é afastar-se de Deus. E quem ou o que nos faz pobre? O pecado nos faz pobre. Porque o pecado o que é em relação a Deus? É rompimento. É escolha por não estar perto, é colocar-se fora. E a sedução para que alguém se afaste de Deus, ela vem desde o primeiro homem e da primeira mulher, ela vem com a proposta do inimigo, a proposta do diabo, nos sugerindo ser como deuses. A argumentação em torno da qual ele constrói uma justificativa para eu me afastar de Deus é me dizer, seja como Deus. Vós sereis como deuses se comer deste fruto. E nós, seduzidos pela ideia de empoderamento, de maior, de acima, de em cima de todo, por cima de todos, por cima de tudo, acolhemos. E afastados de Deus, desde o primeiro homem e a primeira mulher, experimentamos que o demônio nos confundiu e nos fez errar. Porque o que se experimentou depois de ter pecado? Se experimentou dor, tristeza, vazio, vergonha, medo. Isso tudo é expressão da pobreza do pecado, que o pecado gera em mim. Da pobreza, que é eu me afastar de Deus, que é a luz, a verdade, o caminho, a vida, que é a força, a fonte, a redenção, que é a vida. Fora dele, eu experimento o inverso de tudo isso. Então, se em Deus eu tenho ouro, fora dele eu tenho aquilo que não é valoroso. Eu tenho a tristeza. Se em Deus eu tenho tudo, fora dele eu tenho vazio. E isso é o que compõe a mim e a você como pobres. É interessante reconhecer que o pecado me faz pobre. Porque
quando eu enxergo isso, eu começo a entender as confusões do mundo. Quando eu reconheço em algum pobre material, algum pobre que, como eu citei no início, precisa batalhar pelo pão e não tem tempo às vezes de sequer ir à igreja, e começo a perceber que ele sobrevive, sobreviver é lutar pelo essencial. Quando eu enxergo isso, eu reconheço, e é importante lembrar, essa atitude dele, antes também é minha atitude. O pobre, por causa do pecado, ele é um que fica tentando sobreviver segundo as suas forças. E a história toda até aqui nos mostra gente tentando se convencer de si, das suas forças, dos seus rumos, das suas lógicas, e todas elas levaram a um mesmo ponto: não deu certo. Eu não consegui me bastar para eu ser feliz. Eu não consegui me bastar para ser suficiente. Eu não consegui me bastar para ser valoroso o suficiente. Porque tudo que eu juntei na vida, eu não pude levar para o meu caixão. Eu não pude levar para o término dos dias nessa terra. Além do término dos dias dessa terra. Ficou eu e, como todos os outros, eu e Deus, para fazer as contas do que foram os rumos da minha vida. Sabe, o pecador, ele se reconhece pobre, e ele se reconhece, e é importante se perceber, um iludido pelas seduções de grandeza. E essas ilusões nos fazem muitas vezes obstinados em torno de achar que eu, porque tenho a carga de muitos anos, a experiência de muitos anos, a experiência de uma formação, a experiência de um caminho, uma habilidade ou um dom específico, sou melhor ou maior do que todos os outros, ou sou melhor e maior do que alguém. Se eu pobre, às vezes faço disso a minha riqueza, e o iludido, fazendo disso a sua riqueza, ele cria as divisões que diz: você não precisa, eu tenho. Você tem que receber menos do que eu porque eu tenho isso. Você tem que ter menos do que eu porque eu sou isso. E essa ilusão faz o que nós vemos no tempo de hoje. O pobre pecador, ele vai criando os problemas do mundo por não afirmar Deus como seu valor e afirmar a si. E vai se consumindo em termos de convívio, porque ele vai colocando gente para lá, gente para cá, uns poucos se mantêm por um tempo e no fim todos acabamos diante do mesmo lugar, sem nada, porque o dinheiro, as posses, não compram a felicidade que nasce do convívio com Deus, que nasce da união com Deus. Essa é a pobreza que nós precisamos ter nítido diante dos olhos. É duro ouvir: você é pobre, eu sou pobre. É duro ouvir uma verdade que eu não gostaria de ter atrelada a mim, mas é preciso encará-la, e aí nasce a outra palavra que a liturgia de hoje nos traz à tona. O pobre que sabe que sua riqueza é Deus e ele se afastou dela, não se banca sozinho, ele reconhece que precisa de Deus e volta. Volta porque ele sabe que ele não é uma obra estranha ao mundo. Ele é um ouro de Deus no mundo. Ele é uma obra boa. O Senhor me compôs como uma expressão da sua perfeição. O Senhor me fez imagem, a sua imagem e semelhança. Se o mundo vai ler o céu, ele vai ler no homem que é a imagem e semelhança de Deus. Quando o homem se preocupar em ser encontrado ao lado de Deus, unido a Deus, vinculado nos pequenos aos grandes gestos do seu coração e da sua vida, a Deus que é o nosso ouro, o valor da nossa vida. E assim, essa atitude se chama humildade, que é a consciência de quem eu sou, obra do amor de Deus. Uma obra fragilizada, prejudicada por causa do pecado, mas uma obra consciente de que reúne suas forças, as poucas que tem, com o auxílio de Deus, ele reúne suas forças, e com esse mesmo auxílio, ele move essas forças para onde o Senhor nos quer. Onde Deus nos quer, meus irmãos? Junto dele. E onde eu posso estar junto dele? Aqui e agora.
no momento presente. Deus não adia cuidado por nós. Nunca adiou cuidados por mim e por você. Deus é presente e constante ao dizer, eu estou aqui. É presente e constante, como diz uma certa poesia, eu vou ficar toda noite aqui te esperando. Está combinado assim, a gente fica aqui. Quando você precisar de mim, você me chama. Esse exercício de saber que tem um sacrário que fica à espera de cada um de nós, e quando a gente abre a porta do templo, seja o primeiro, seja o último, ele vem a nós, ele está aqui por nós. É o desafio de que eu me valho de um santo chamado o Santo do Sacrário Abandonado, né? Era interessante como ele foi entendendo que na vida o problema do mundo era a dispersão de Cristo e um sinal vivo era a dispersão dos sacrários. Porque no sacrário o Senhor nos congrega nele. E do sacrário ele nos envia aos irmãos por ele. Quanta vez me falta a consciência de que eu devia ser mais próximo do sacrário que me forja, que me enriquece, que me recompõe, onde Deus me espera, para depois eu partir para as missões que o Senhor me leva. Como é tão bonito, né? A gente sai daqui na quinta-feira na Passio Domini, e às vezes eu vejo a nossa Passio Domini tão vazia, porque nós nos esquecemos de um sacrário que espera por nós. Nós nos esquecemos nas quintas-feiras, às vezes, que nossa comunidade se reúne para ouvir, para adorar, para recomeçar nas confissões, para depois viver a alegria de sair além das portas desse templo, dizendo, o Senhor me refez. Eu agora vou lidar com meu filho, com a minha filha, vou abraçar a dor que eu preciso trabalhar para poder me adequar ao amor que Deus me pede pela minha. Vou viver o desafio de testemunhar a minha fé. Como é interessante perceber o fogo da alma que brota depois de um encontro com o Senhor na adoração. Nessa semana, eu queria sugerir a você, mais do que nunca, e eu falei de pobreza e de humildade, eu queria sugerir a você que atendesse, você pobre, atendesse outros pobres. Como assim, padre? Eu peço a Deus que nessa semana pessoas se apresentem a vocês e te solicitem cuidados, te solicitem favores, te solicitem, em últimas, o amor de Deus que vai ser lido se você fizer um cuidado por ela. Nessa semana, quando um pobre, seja ele material ou espiritual, de preferência procure os pobres materiais, quando ele se apresentar a você, não negue o que ele lhe pedir. Não negue o que o pobre lhe pedir. Mas, padre, eu não sei como lidar com isso. Concordo com vocês. Nessa hora, faça um exercício. Se lembre de um pobre da nossa história chamado Moisés. Moisés era um pobre a quem Deus tirou do povo, forjou como um faraó, como um egípcio, com todas as honras. Depois ele se recordou que era membro de um povo e se refez no caminho do povo, ouvindo Deus lhe. Mas o tempo todo Moisés experimentou um desafio. E aí eu me valho de um momento. A hora da abertura do Mar Vermelho. Até aquela hora Moisés não sabia o que fazer. Deus pediu a ele, conduz meu povo, não sei como é que eu vou fazer isso, eu sou gago. Pôs alguém ao lado, fez toda a trajetória e chegou à beira do Mar Vermelho. Tinha egípcio, tinha povo e tinha um mar. O pobre do Moisés não sabia o que fazer. Mas Moisés estava o tempo todo atento ao seu tesouro, Deus. E Deus fez as respostas. Quando alguém te pedir caminho, favor, necessidades, Deus vai dar a você a condição de ser a resposta do outro. Não se preocupe com como vai fazer. Diga sim e Deus vai trazer todo o cuidado, toda a providência para tudo ser como Ele espera. E lembre-se, outro dia eu brinquei com um sujeito aqui da paróquia, quando um dos coroinhas me perguntou como era ser santo, né? Como é que eu fui explicar para ele, eu falei, olha, santo normalmente é uma pessoa meio alta, de cabeça branca, meio grandinho. Aí eu apontei para um dos nossos ministros da Eucaristia e falei, é mais ou menos como aquele sujeito ali, ó. Vai lá e pergunta para ele como é ser santo.
Aí depois eu passei atrás dele e falei para ele assim: não decepciona não. Não decepciona. Pois então essa semana, quando tiver a pessoa te solicitando o favor, lembre-se da minha voz dizendo assim: não decepciona a pessoa não. Não decepcione aquele que Deus lhe trouxe e vai enxergar o céu em você. Decepciona, vocês vão lembrar disso semana que vem. Ou melhor, durante a semana, eu vou ouvir isso essa semana. Quero ouvir muito isso. Que Deus nos ajude. Amém.